Olá, gente, estamos chegando por aqui com o jornal Explosão da Rede, trazendo informações, as últimas notícias para você que está ligado com a gente na rádio Explosão da Rede. Já começamos trazendo para você as manchetes desta informação que a gente vai trazer para você durante aí, por volta de meia hora, 40 minutos, falando sobre os últimos acontecimentos, as últimas informações. Barroso aparece sem máscara em evento com Bel Marques. E mais, você vai ficar sabendo também piada. Lula diz que PT não pode tratar evangélicos como gado. General Girão denuncia discursos de ministro do STF. Atrapalham, enrolam e enganam. E o advogado Vacef é barrado no STF por não apresentar passaporte sanitário. Isso mesmo, foi barrado o advogado da família Bolsonaro. E mais, o Telegram pode ser bloqueado após proposta de deputado comunista. E prepare o bolso. Aumento do IPVA em 2022 será de cerca de 30% entre os carros mais populares. Carnaval na pandemia. Não venha acusar o presidente, diz ministro. Instituto de Saúde italiano revisou os óbitos por Covid e descobriu que 97% das mortes não foram pelo vírus. Tudo isso você vai ficar sabendo agora no Break News, informação, jornal Explosão da Rede. Vamos lá, gente, trazendo as primeiras informações para você que está ligado com a gente na Explosão da Rede, falando sobre o ministro do STF, Barroso, aparece sem máscara em evento com Bel Marques. O ministro Luiz Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal, o STF, foi visto sem máscara durante um evento realizado em Brasília entre os dias 22 e 25 de novembro neste ano. Durante a 47º Congresso Nacional dos Procuradores dos Estados e do Distrito Federal, o integrante do STF apareceu ao lado do cantor Bel Marques sem o item de proteção contra a Covid-19. O momento de descontração entre o artista e o ministro até chegou a ser registrado nas redes sociais da Associação Nacional dos Procuradores dos Estados e Distrito Federal, ANAP, entidade que organizou o evento, mas depois foi excluído, provavelmente por conta da forte críticas ao ministro. No vídeo, Barroso parecia confortável ao abraçar sem máscara, sem a máscara, e o artista baiano. O presidente do Tribunal Superior Eleitoral, TSE, foi um dos convidados do evento e participou de uma conferência logo no primeiro dia do Congresso, onde também estiveram presentes o governador do Distrito Federal, o Ibanez Rocha, do MDB, a ministra do Supremo Tribunal Federal, Carmen Lúcia, e o presidente Superior Tribunal de Justiça, STJ, Humberto Martins. As postagens no portal Cidade News, onde Barroso aparece sem máscara, evento com Bel Marques, pegou mal aí para o ministro do STF. Exige que os outros coloquem, mas ele não usa. E aí a rede social caiu na rede, como dizer, peixe. Essa é a primeira informação que eu trago para vocês aí, falando sobre o ministro do STF, o Barroso, então, aparecendo sem máscara em um evento no Distrito Federal aí, tá certo? É informação que a gente vai trazendo para você, as coisas que acontecem. Aí está ele, né? Sem máscara, abraçando o cantor, exigindo que a sociedade brasileira, exigindo aí que o país use máscaras, né? Aquela coisa, faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. A outra informação que eu trago para vocês é falando sobre o Telegram, que pode ser bloqueado após uma proposta de deputado comunista. Isso mesmo, o Telegram pode ser bloqueado após proposta de deputado comunista.
de origem russa e baseado em Dubai, nos Emirados Árabes, o Telegram tem uma política mais liberal que os concorrentes em relação ao que é divulgado pelos usuários na plataforma e modera apenas conteúdos relacionados ao terrorismo. Está ameaçado aí, conforme a gente fala nessa informação, nessa notícia aí, pelo fato de um deputado comunista fazendo essa proposta de bloquear. Bom, é uma informação que a gente traz para você, falando sobre, segundo o texto, né? Pastor aí, teve um pastor que foi filmado, né, gente? Com menina de 14 anos, importunação sexual, outras coisas que acontece, cai na rede social. Aí tem esse deputado federal, Orlando Silva, do PCdoB de São Paulo, que é um relator desse projeto de lei da fake news, da PL 2630 ou 2630/20 na Câmara, inclui na proposta uma medida que pode levar ao bloqueio de uma das plataformas de mensagem com maior crescimento nos últimos meses no Brasil, Telegram. O serviço tem sido usado com frequência para a comunicação entre o presidente Jair Bolsonaro e seus seguidores. Como diz, quem prova, aprova. Provou. Esse projeto aí também de Kim Kataguiri propõe extinguir essa frentistas impostos também. Bem, se tem cabimento isso. Cassinos que vão à loucura com truque descoberto por esta mulher. São algumas coisas que rolam nas redes sociais. Aí tem esse pastor também que foi filmado com um menino de 14 anos que nega a importunação sexual. Esse deputado federal, o Orlando Silva, do PCdoB de São Paulo, é relator desse projeto aí das fake news, a PL 2630/20, a Câmara inclui a proposta uma medida que pode levar ao bloqueio dessa plataforma de mensagem com maior crescimento nos últimos meses no Brasil. O Telegram, que é o serviço que tem sido usado frequentemente para a comunicação entre o presidente Jair Bolsonaro e seus seguidores, está ameaçado. Segundo o texto substitutivo apresentado pelo relator, que teria sido elaborado depois de diversas reuniões de um grupo de trabalho criado pelo presidente da Câmara, Arthur Lira, do PP de Alagoas, o PL passaria a exigir que os provedores mantenham os representantes legais no país e forneçam endereços deles na internet, algo que atualmente não é feito pelo Telegram. Abre aspas. A lei brasileira vale para todos os prestadores de serviços que têm sede no Brasil, oferecem serviço no país. Não cumprir a lei produzirá efeitos jurídicos, abrirá caminho para sanções, da advertência ao bloqueio do funcionamento, fecha aspas, disse o relator. De origem russa e baseado em Dubai, nos Emirados Árabes, o Telegram tem uma política mais liberal que os concorrentes, o WhatsApp, Facebook, Instagram, Twitter, em relação ao que é divulgado pelos usuários na plataforma e modera apenas conteúdos relacionados ao terrorismo. Originado de um projeto de lei apresentado pelo senador Alessandro Vieira, Cidadania de Sergipe, em maio de 2020, o texto deve voltar ao Senado, caso seja aprovado, na Câmara do Substitutivo, apresentado por Orlando, em razão das alterações promovidas no texto original. De acordo com o relator na Câmara, a proposta deve ser analisada entre os deputados nas próximas semanas. Nos últimos meses, o serviço vem apresentando um crescimento intenso no Brasil, tendo como principal expoente o presidente Jair Bolsonaro, cuja página no aplicativo de mensagem já tem mais de 1 milhão de inscritos, com publicações diárias a respeito das realizações do governo e das convicções políticas do líder do executivo. Aí, esse projeto, essa lei do Orlando Silva, Partido Comunista de São Paulo, querendo barrar, então, Telegram. A gente já vê que é uma perseguição política. Tá na cara aí que a intenção de querer barrar essa rede social por causa do crescimento do presidente Jair Bolsonaro. Desde esse deputado
desde senador o Alessandro Vieira, né, que também quer concorrer a presidente. Então tudo é uma forma de querer aí tirar benefícios para si e prejudicar o presidente Jair Messias Bolsonaro. Não sei se vai dar certo, hein? Para que não dê certo. Bom, gente, outra informação que eu trago para você ligado com a gente aqui no Jornal da Explosão da Rede, falando também sobre uma piada, né? O Lula diz que PT não pode tratar evangélicos como gado. Ofende bastante, né? Na tentativa de se aproximar-se dos eleitores evangélicos, maior base de apoio do governo do presidente Jair Bolsonaro, o ex-presidente Lula declarou que o PT não pode acreditar na história de que os evangélicos, as evangélicas são como se fosse um gado. O petista chegou a propor a criação de, abre aspas, um momento evangélico, fecha aspas, na TV e rádio do partido como uma forma de tentar reverter a forte rejeição à esquerda que hoje predomina no cenário evangélico. As informações da jornal Folha de São Paulo. O que vocês acham disso, né? Com essa quebra da rejeição religiosa, Lula conseguiria mexer em uma das bases eleitorais mais sólidas de Bolsonaro. No último fim de semana, o petista participou de um encontro com evangélicos e disse que assistia a cultos no período em que esteve preso. A postura de Lula já tem ganhado repercussão no meio religioso e despertou aí e tem despertado críticas. Pastor Silas Malafaia, por exemplo, comentou as declarações do petista e declarou à coluna Radar da revista Veja que, abre aspas, a esquerda não engana mais a gente. Esse negócio de querer abrir a Bíblia, levantar a mãozinha, não funciona mais. O pastor encerrou a fala dizendo que, abre aspas, Lula não vai enganar o povo evangélico. E como diz na foto, Lula está muito mal aí com o povo evangélico. Prepare o bolso, gente. Aumento do IPVA em 2022 será de cerca de 30% entre os carros mais populares. É isso mesmo. O aumento do IPVA em 2022 será aí cerca de 30% entre os carros mais populares. O aumento de preço registrado no segmento de automóveis novos e usados, o valor do IPVA terá uma alta expressiva em 2022, especialmente entre os veículos mais procurados. Não é possível estabelecer um percentual médio de aumento no imposto porque os valores variam a depender do modelo de carro e do ano de fabricação. Para se ter uma ideia do aumento IPVA no Rio Grande do Norte e do Fiat Argo, o carro mais vendido do Brasil em 2021, até agora sairá de R$ 1.200 nesse ano para algo em torno de R$ 1.560 em 2022. Considerando então o modelo mais básico e antigo, 2018, o que representa uma alta de 30%. Então, para se ter uma ideia do aumento de IPVA, no Rio Grande do Norte, do Fiat Argo, no RN do Fiat Argo, o carro mais vendido do Brasil em 2021 até agora sairá de R$ 1.200 neste ano, 2021, a algo em torno de R$ 1.560 em 2022, considerando o modelo mais básico e antigo 2018, o que representa uma alta de 30%. Os donos de do HB20, segundo carro mais vendido do país, também terão de desembolsar mais para ficar em dias com o IPVA. Se em 2021 o imposto girou em torno de R$ 920, vai pular para R$ 1.200 em 2022, um aumento também de 30%, e os valores consideram o modelo mais básico antigo em circulação 2003. O terceiro carro mais vendido também
terá reajuste expressivo no IPVA. Os donos do Renegade, que pagaram cerca de R$ 1.670 de imposto nesse ano, agora terão de desembolsar R$ 2.050 em 2022, isto é, 22% a mais, considerando o modelo mais antigo 2018 e básico em circulação no país. E carros têm aumento, hein, gente? No Rio Grande do Norte, o IPVA corresponde a 3% do valor do veículo. No Rio Grande do Norte, aí. Se for novo, para cálculo do imposto, vale o valor da nota fiscal. Já se for usado, vale o valor da tabela FIPE, que é atualizada mensalmente. Para essa reportagem, foram usados os dados de novembro de 2021, ou seja, o preço pode sofrer modificações até o fechamento do ano. Em todo o país, os carros têm subido de preço. De acordo com o IPCA, os carros novos subiram em média 11,27% do ano passado para cá. Entre seminovos e usados, e o aumento foi de 8,44%. Levantamento da Instacarro revela que carros usados ou seminovos chegaram a ser vendidos por preço até 33% acima da tabela FIPE em setembro. Abre aspas. Para se ter uma ideia, a relação entre a venda de carros usados e novos está no ponto mais alto de toda a série histórica realizada desde 2004 pelo Bradesco. Para cada automóvel 0 km vendido no ano, foram comercializados em torno de 6,5 usados. Fecha aspas, afirma o CEO aí da Instacarro, o Luca Cafici. Em setembro, a plataforma que apura mensalmente as maiores valorizações em relação à tabela FIPE dos veículos negociados por ela, identificou a Hyundai Tucson em 2018 com uma valorização de 33,5%, despontando como primeiro lugar em um ranking de 10. A Chevrolet Tracker 2021 valorizou 12,88%, ocupando a segunda colocação, seguido da Mitsubishi L200 e a Triton 2018 com 10,3%. Dentre os possíveis motivos para esse comportamento atípico do mercado estão fatores como os reflexos do aumento do custo e do câmbio da moeda. Além disso, soma-se o desequilíbrio entre oferta e demanda, tanto de unidades novas quanto usadas. Os impactos da pandemia no fornecimento de matéria-prima para a produção de veículos já forçaram a paralisação das linhas de montagem de diversas montadoras, não somente no Brasil, como em escala global. Prepare o seu bolso, então, gente. Aumento do IPVA em 2022 será de cerca de 30% entre os carros mais populares. Tem preço alto aí, 30%, cara. Paulada, né? Bom, olha só, gente, dando sequência por aqui com a informação, com a notícia, falando sobre o general Girão, que denuncia discursos de ministro do STF. Abre aspas, atrapalham, enrolam e enganam, fecha aspas, disse o general Girão. O deputado federal general Girão, do PSL, criticou as falas do ministro do Supremo Tribunal Federal, STF, Gilmar Mendes, Dias Toffoli e Luiz Roberto Barroso, que defenderam no 9º Fórum Jurídico, realizado em Portugal, a adoção do semipresidencialismo no Brasil, que consiste em um sistema de governo no qual o presidente da República compartilha o poder com o primeiro-ministro eleito pelo Congresso Nacional. Segundo o general Girão, abre aspas, não cabe a um ministro do STF ficar criando redação para uma Constituição. Eles não foram eleitos. O que foi feito nesse último final de semana em Lisboa foi um atentado contra a Constituição Federal, disparou o general Girão. E ainda Girão disse, abre aspas, a ousadia não parou por aí. Afirmam que o Supremo Tribunal Federal é um poder moderador, fecha aspas, e continua. É brincadeira, com certeza, há tempos atrapalham,
enrolam e enganam nosso povo e nossas leis, fecha aspas, explicou. Ainda de acordo com Girão, abre aspas, os ministros do STF desfazem decisões e inventam leis conforme as suas mentes, rasgam a Constituição Federal como papel higiênico, fecha aspas, enfatizou. Segundo Girão, abre aspas, quantos votos esse tal de Toffoli recebeu na eleição presidencial? Ora bolas, nenhum desses capas pretas foram eleitos. Isso quer dizer que a Constituição, mais uma vez, foi fechada, isto é, rasgada, fecha aspas, enfatizou. O ministro Dias Toffoli, do STF, durante um evento em Lisboa, em Portugal, se disse favorável a que o Brasil adote um modelo do semi-parlamentarismo. De acordo com um magistrado, durante a pandemia de Covid-19, ficou evidente que a Corte atua como poder moderador. O ex-advogado-geral da União, José Levi, também defendeu o modelo político. De acordo com Toffoli, a mudança no modelo político poderia trazer benefício à sociedade. Abre aspas. Nós já temos um semipresidencialismo, um controle de poder moderador, que hoje é exercido pelo Supremo Tribunal Federal. Basta verificar todo esse período da pandemia, fecha aspas, disse o magistrado. Tá aí, gente. Vocês verem, eles ainda se orgulham do que eles fizeram, as interrupções, foi feito, né, durante aí a pandemia, é brincadeira, né? Esse é o STF. Bom, olha só, carnaval na pandemia, abre aspas, não venham acusar o presidente, fecha aspas, diz ministro. Com informações do R7, desde a última sexta-feira, 27, a realização da maior festa popular brasileira se transformou em tema de troca de ataques entre integrantes do primeiro escalão e governadores. Com a ameaça iminente de nova onda de contágio do coronavírus, agora por uma cepa ainda desconhecida, ministros e apoiadores do governo passaram a defender a não realização do carnaval. Abre aspas. Depois, não venham acusar o presidente, fecha aspas, postou o ministro Fábio Faria das Comunicações ao registrar que a lista de blocos carnavalescos divulgados por São Paulo prevê reunir 18 milhões nas ruas. O padrão de resposta é contrário ao dos últimos quase 2 anos de pandemia, quando o governo se manteve crítico a políticas de isolamento social. Abre aspas, palhaçada é isso, fecha aspas, publicou o ministro. Ainda disse, deixar as crianças sem aulas, as pessoas sem emprego e agora querem liberar o carnaval no Brasil. Mesmo depois da cepa sul-africana, fecha aspas, completou Faria. A polêmica envolvendo a gestão direta de ações contra a pandemia ocorre desde o início do surto. Em 2019 chegou até o STF. O tribunal julgou que os governadores têm autonomia para decidir. Nesse fim de semana, o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, esse final de semana que passou, em pronunciamento sobre a nova cepa, declarou que o país está preparado e que não há motivo para desespero. O Ministério voltou a defender a vacinação e medida de prevenção não farmacológica como resposta a eventual nova ameaça sanitária. Também desde a sexta-feira passada, o organizador do Carnaval de 2021 se mobilizaram para defender a manutenção da festa, inclusive com uma campanha na internet identificada aí pela hashtag Carnaval Sim. Os investimentos na organização do evento nacional tradicionalmente entram em seu auge nos próximos meses, com impacto nas cadeias de serviço, principalmente turismo e restaurantes. Aí. E você é a favor ou contra o carnaval? Diz pra gente aí, se você é a favor, se você é contra o carnaval, ano que vem, com toda essa situação aí da nova cepa. A gente quer saber de você, né?
Deixa nos comentários pra gente se você é a favor ou contra o carnaval. Bom, o Vacef, que é advogado da família Bolsonaro, foi barrado no STF por não apresentar passaporte sanitário. O advogado compareceu ao Supremo em razão aí do julgamento de um processo que envolve o senador Flávio Bolsonaro, do PL do Rio de Janeiro. O advogado Frederico Vacef, que defendeu a família do presidente Jair Bolsonaro, foi barrado na entrada do Supremo Tribunal Federal, STF, nesta terça-feira, 30 de novembro, porque não apresentou o passaporte sanitário. Vacef compareceu ao Supremo em razão do julgamento de um processo que envolve o senador Flávio Bolsonaro, PL do Rio de Janeiro, e por 3-1, a segunda turma do STF rejeitou uma ação do Ministério Público do Rio de Janeiro e manteve o fórum privilegiado do parlamentar no caso das, abre aspas, rachadinhas. Ao abrir o acesso ao público externo, o Supremo passou a exigir a apresentação da comprovação de vacina contra a Covid-19 e quem não estiver vacinado precisa apresentar um teste negativo para a doença realizado aí até 72 horas antes. O uso de máscara e o distanciamento social são obrigatórios. Em nota, a assessoria do STF informou que Vacef foi informado que poderia participar do julgamento de forma remota. Abre aspas. O advogado Frederico Vacef não foi autorizado a ingressar nas instalações do STF por não apresentar o comprovante de vacinação exigido a todos que frequentam o tribunal, conforme o artigo 4º da Resolução 748/2021, fecha aspas, diz o texto. Informado pela segurança de que poderia participar de forma online da sessão de julgamento, o advogado foi receptivo às regras. Aí. No STF tem isso. Mas e a máscara, hein, ministro Barroso? Máscara. Não usou aí num evento? Ele, ó. Aí está abraçando um cantor. Eles podem. O advogado aí, Frederico Vacef, não pode entrar no STF. Minha gente, tem muita coisa acontecendo nesse Brasil. Outra informação que eu trago para você é falando sobre o Instituto de Saúde italiano. Revisou os óbitos por Covid e descobriu que 97% das mortes não foram pelo vírus. Das 130.468 mortes oficialmente registradas como causadas pelo vírus chinês desde o início da pandemia, apenas 3.783 são exclusivas pelo vírus. O jornal italiano Tempo noticiou que o Instituto de Saúde italiano confirmou oficialmente que menos de 4.000 pessoas morreram de Covid e não as 130 mil que foram alegados até agora e serviram aí para desencadear bloqueios, fechamentos de empresa, distanciamentos, máscara e passaporte de vacinação em toda a Europa. Opa! Aí eu me pergunto, tudo isso, né, que foi feio aí, os bloqueios, fechamentos de empresa, distanciamento, máscara, passaporte. E como é que fica essas pessoas que usaram do Covid-19? Olha só, das 130.468 mortes oficialmente registradas como causadas pelo vírus chinês desde o início da pandemia, apenas 3.783 são direta e exclusivamente atribuídas ao vírus. Todos os outros italianos que perderam a vida tinham entre 1 e 5 comorbidades existentes. Eles estavam gravemente doentes por outras coisas. E dos mortos com mais de 67 anos, 7% tinham mais de 3 doenças fatais e 18% pelo menos 2. 65,8% dos italianos que morreram com o vírus, relata a saúde italiana, tinham pressão alta. 23,5% demência, diabetes em 29,3% e também fibrilação atrial, 24,8%, aos quais deve ser adicionados 17,4% com problemas pulmonares, 16,3% com câncer terminal, 15,7% com doenças cardíacas. Em suma,
A admissão do Instituto significa que as mortes direta e exclusivamente atribuídas ao Covid representam um número menor do que o número de pessoas que morreram a cada ano de gripe. Aí, gente, informação que a gente traz para você falando sobre isso. Aconteceu na Itália, né? O Instituto de Saúde italiano revisou que os óbitos por Covid e descobriu aí que 97% das mortes não foram pelo vírus. Ou seja, das 130.468 mortes oficialmente registradas como causadas pelo vírus chinês desde o início da pandemia, apenas 3.783 são exclusivas pelo vírus. Como é que fica isso? Como que fica isso, gente? Quer dizer, todo esse tempo lá na Itália foram feitos, né? Principalmente aqui, a mídia marrom, a mídia comprada, fez uma campanha contra o governo em cima do que estava acontecendo na Itália. E agora o que a gente vê, a gente fala para você aqui que houve trapaça. Agora não pode ficar assim. Esses caras que fizeram isso tem que ser punido, né? Tem que ser punido quem fez isso, né? Urgentemente. Por quê? Estão brincando com a população, né? Estão brincando aí com a sociedade. Isso não pode ficar assim. Bom, outra informação é falando sobre o cancelamento do Carnaval 2022, que traz aí também grande impacto econômico, mas pode preservar vida, diz especialista. Temendo aí o crescimento de casos e mortes por Covid-19, cidades do interior de São Paulo cancelaram as celebrações do próximo ano. Com o avanço da campanha da vacinação contra a Covid-19 e a diminuição nos indicadores da doença, a população vive a expectativa de retomar aí totalmente as atividades. Um dos retornos mais esperados é do Carnaval. Depois de ter sido aí cancelado em 2021 por causa da segunda onda da pandemia, a previsão era de que a celebração retornasse com força total em 2022. Entretanto, diversas cidades paulistas já anunciaram que não irão realizar as celebrações. Em Jundiaí, por exemplo, a prefeitura cita a preocupação com os índices hospitalares após a festa final de ano para cancelar as festividades. Em São Luís do Paraitinga, a prefeitura disse que o momento requer atenção e que a condição atual ainda não oferece devida segurança, não sendo propício para um evento de tamanha magnitude. Já em Mogi das Cruzes, a prefeitura informou que está estudando maneiras de cumprir a demanda artística após o cancelamento do carnaval na cidade. Entretanto, além da perda artística, o cancelamento das festividades pode trazer fortes prejuízos econômicos para as cidades. Em entrevista, o economista do Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getúlio Vargas afirma que o cancelamento de festa de carnaval pode implicar em perda de empregos diretos e indiretos gerados pela festa. Abre aspas, o carnaval é um evento importante que atrai pessoas do Brasil inteiro, especialmente se a cidade tiver uma vocação turística forte. Ele também gera empregos indiretos porque há muitas pessoas trabalhando na produção de fantasias e de itens que são utilizados na confecção de fantasias e de itens. É uma cadeia muito longa que, se não encontra uma maneira de vencer seus produtos, acaba ficando sem condições de reinvestir, colocando empregos em risco, fecha aspas, afirma André. O economista também cita os empregos indiretos, como em hotéis, restaurantes e serviços de cidades. Entretanto, Brás pondera que o cancelamento pode evitar o prejuízo sanitário e mortes. Abre aspas. Temos que pensar que esse cancelamento também está nos poupando de um prejuízo ainda maior que não somos capazes de quantificar. Vidas. Qualquer vida que a gente consegue salvar cancelando o carnaval já valeu a pena. Mas do ponto de vista econômico, isso também tem um preço. E aí, mais uma vez eu pergunto para você. Você é a favor ou contra
a realização do carnaval. A gente quer saber a sua opinião, né, sobre este assunto. Deixa pra gente nos comentários o que você acha disso, né? Quer saber o que você tem a dizer. Um outro assunto que eu quero falar é sobre o Ciro Gomes. E aí, Cirão? Com Moro na disputa da eleição, Ciro Gomes é pressionado aí a fazer alianças. E sabe com quem está sendo pressionado a fazer alianças? Com nada menos, nada mais que Luiz Inácio Lula da Silva. Aí é uma controvérsia, né? Porque uma hora estão um acusando o outro, um chutando o balde do outro. Aí quando chega nas eleições para poder entrar no poder, aí às vezes vale tudo, né, gente? Vale tudo. Bom, falando sobre o Ciro Gomes, só, gente, essa informação, né? Com Moro na disputa da eleição, Ciro Gomes é pressionado a formar uma aliança com o ex-presidente Lula. A entrada de Sérgio Moro na disputa presidencial com 2 dígitos na pesquisa de intenção de voto preocupou pedetistas que passaram a pressionar o presidente da legenda, o Carlos Lupe, a formar uma aliança com o ex-presidente Lula. Ciro Gomes passou a pedir calma, paciência ao PDT e aos aliados do partido. A leitura de Ciro Gomes é que a entrada de Moro na disputa representa novidade política. Por isso, apareceu tão bem nas pesquisas. Para o pré-candidato PDT, tão logo comece a ser atacado por adversários, demonstrar as suas contradições e expostas suas dificuldades, seu desempenho nas pesquisas irá piorar. Ciro garante que Moro não resiste a um debate mais duro. E Ciro Gomes dando seu parecer sobre a candidatura de Sérgio Moro. Bom, gente, são essas informações que a gente traz para você aqui no jornal, trazendo notícias, tudo que acontece no Brasil, tudo que acontece na política brasileira e também no mundo. A qualquer momento a gente volta trazendo mais informações. Se inscreva em nosso canal no YouTube, Explosão da Rede News. Também se inscreva em nossos demais canais, Explosão da Rede Esportes, Explosão da Rede Gospel. E siga-nos no Facebook, Explosão da Rede News. Siga-nos, compartilhe essas informações com outras pessoas. Também você pode nos seguir nas outras páginas, Explosão da Rede Esportes, Explosão da Rede Gospel, Sala Soares. No Instagram também nos acharem Rádio TV Explosão da Rede, DJ Sala 20. A gente está presente nas redes sociais. Jornal Explosão na Rede, são essas informações que a gente traz para você. A qualquer momento a gente volta. Também acesse o nosso canal de TV, Explosão da Rede TV.agoranaweb.com.br, e fique por dentro das informações. Tudo que acontece no Brasil, seguida a gente está aí em cadeia, retransmitindo as programações da Jovem Pan News. Explosão da Rede News, trazendo informação para você. Saber as notícias de Ijuí região, aquilo que a mídia televisiva não mostra. Assista o canal de TV Explosão da Rede. Informações, esportes, notícias, dicas, entrevistas, reportagens, debates ao vivo. Só na Explosão da Rede TV.agoranaweb.com.br. Explosão da Rede TV, a TV da nossa região.
Olha só, gente, uma última informação falando aí sobre o João Dória. É ele mesmo, João Dória, a Cláudia Leite, Daniela Mercury, fizeram um espetáculo aí, hein? É, como diz, trazendo opinião aqui, eles podem tudo. Dória, Cláudia Leite e Daniela Mercury causam mega aglomerações. Enquanto você, cidadão, foi tratado como lixo, xingado, humilhado por tentar trabalhar e prover para sua família, não ter o mínimo de lazer, os oportunistas milionários se divertirem em suas mansões e lanchas. Agora, eles causam mega aglomerações e seus shows lotados num futuro bem próximo é colocar em você a culpa de um provável aumento de casos. Chega de tolerar hipócritas como Rede Globo e toda a mídia suja cobertando responsáveis como João Dória, Cláudia Leite e Daniela Mercury. Estamos lidando com sociopatas que não sentem o menor remorso em vestir uma carapuça triste e cínica para dar um sermão sobre como pessoas mais pobres devem se sentir constrangidas por ousarem buscar seu alimento ou tentarem prover aos seus filhos um mínimo de dignidade. Ninguém mais tem licença para não entender o que está acontecendo. Fome, desemprego e as mortes no Brasil têm culpados bem definidos. E não é o presidente da República, mas sim aqueles que você permitiu que tomassem conta da sua vida em troca da promessa de que sua obediência seria recompensada com um breve retorno ao normal. Ou lutamos agora, ou seremos refém do que há de pior na humanidade. É a opinião, a explosão da rede. Bom, agora sim, fechamos por aqui, gente, o nosso jornal Explosão da Rede, trazendo informações, trazendo notícia para você que se liga com a gente. Mais uma vez, se inscreva no nosso canal no YouTube, Explosão da Rede News. Deixa lá o seu like, sua opinião. Você é a favor ou é contra o Carnaval 2022? Aqui no Facebook também, você pode deixar aí a sua opinião, deixar aí o seu comentário se você é a favor ou contra o Carnaval de 2022. Opine, dê a sua opinião, é muito importante pra gente. Em nosso canal de TV, Explosão da Rede TV.agoranaweb.com.br, tem informações, tem notícias, tem esporte, tem futebol, tudo isso, tem um momento de fé, reflexão, tudo isso você encontra em nosso canal de TV. Vale a pena conferir então informações e notícias que a gente sempre traz pra você. Abraço, gente, qualquer momento a gente volta com mais notícia, mais informações aqui no nosso canal de TV.